A Jornada, a saga de homens e mulheres guiados à eternidade. O encontro. Como vimos anteriormente na saga de homens e mulheres guiados à eternidade, a crise se estabelece quando nossos primeiros pais rompem com Deus Criador, gerando um estado de completa instabilidade nas relações como experimentamos hoje. Porém, o Deus Criador não permaneceu passivo diante deste fato, mas passa a agir através de inúmeras circunstâncias, fatos, encontros, diálogos e biografias, tecendo a trama e desenvolvendo a saga da redenção, a qual tem como centro a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Jesus é o próprio Deus Criador, que entra na história para vir ao encontro dos homens e mulheres que, desconectados da relação íntima e eterna com Deus, encontram-se completamente perdidos em suas buscas. Jesus é o próprio Deus Criador, que se faz homem para pagar a dívida da humanidade e, consequentemente, oferecer o caminho de volta para uma relação com Ele no contexto da eternidade. Jesus é o Deus Criador, tomando a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo, não por sermos merecedores disso, mas por Ele ser tremendamente gracioso para conosco. Mas em sua missão redentora, Jesus não percorreu as estradas da Palestina flutuando sobre nuvens, rodeado por anjos e com uma auréola luminosa sobre sua cabeça. Ele o fez como um homem comum, andando, transpirando e se cansando. Ele esteve sempre rodeado de outros homens e mulheres, que na sua grande maioria eram pessoas mal vistas pelos mais religiosos. Suas palavras e atitudes geravam grande perplexidade, dividindo assim multidões entre aqueles que se rendiam à sua pessoa como o próprio Deus encarnado e aqueles que o tinham como um herege ou charlatão, merecedor de prisão e de morte. Esse encontro, que nós vamos conversar sobre ele, acontece numa cidade, uma pequena cidade chamada Sicar. Essa cidade, como você pode ver nesse mapa, ficava no coração da Palestina. Eu não tenho nenhuma pretensão que você consiga enxergar as letras desse mapa. Eu só quero que você perceba em que lugar a cidade de Sicar, que está circulada por um círculo laranja, se encontrava na Palestina. Se você quer ter alguma noção de geografia da Palestina, você pode ver ao norte uma porção maior de água. Aquela porção maior é o Mar da Galileia. Mas ao sul você tem uma porção um pouco maior de água, é o Mar Salgado, ou mais conhecido como Mar Morto. Ligando essa porção de água ao norte e a porção de água ao sul, nós temos um rio, o chamado Rio Jordão. O texto que nós vamos ler e refletir sobre ele na noite de hoje nos diz que Jesus se encontrava ao sul da Palestina, numa região mais conhecida como Judeia. E ele decidiu voltar à região ao norte, mais conhecida como Galileia. No entanto, para Jesus sair da Judeia e chegar à Galileia, ele precisava passar por uma outra região chamada de Samaria, região onde se encontrava a cidade de Sicar. A região de Samaria era uma região cercada por muito preconceito. Por quê? Porque
a população nativa daquela região da Samaria se intitulava também israelitas, eles se diziam israelitas de sangue. No entanto, ao longo da história passada, o povo daquela região havia se misturado com outros povos, logo, eles não tinham uma etnia considerada pura pelos judeus. Por isso, os judeus consideravam os samaritanos como um povo impuro. Os judeus religiosos diziam que um bom judeu jamais deveria sequer passar pela terra de Samaria, nem muito menos conversar com as pessoas da terra de Samaria. O encontro que nós vamos estudar, ele se dá no coração de Samaria, nessa cidade chamada Sicar. E ele tem um cenário muito típico, um poço. Um poço que era atribuído ao patriarca Jacó. Nesse poço, inúmeras pessoas da cidade de Sicar, diariamente, iam até ele para pegar água e retornar às suas casas. Numa manhã, uma mulher sai da sua casa e caminha para esse poço. Ela vai chegar nesse poço por volta do meio-dia. Quando ela chega nesse poço, ela é surpreendida com a presença de um homem sentado à beira desse poço. Ela percebe que esse homem é um judeu. E ela vai iniciar uma conversa, um diálogo com esse homem. E ela vai ser surpreendida ao longo do diálogo com o fato de que aquele não é um homem qualquer. Aquele é o próprio Deus Criador que veio ao encontro dela para um diálogo decisivo na sua vida. Nós somos introduzidos a esse diálogo da seguinte maneira. Veja o que diz os versos 5 e 6 de João capítulo 4. Jesus chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. E agora, diante do encontro que nós vamos narrar, eu poderia descrever para vocês aqui inúmeras lições. Mas eu gostaria de me ater nessa noite, por uma questão de tempo, a 5 momentos cruciais desse encontro, a 5 momentos cruciais desse diálogo que vai ser travado entre aquela mulher e o próprio Deus Criador que entrou na história e veio ao encontro dela. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o encontro com Deus Criador. Rompe as barreiras do preconceito. Rompe as barreiras do preconceito. Os versos 7 a 9 de João capítulo 4 dizem assim: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Eu queria chamar a sua atenção, primeiramente para o seguinte. Nesse texto, essa mulher não tem nome. E essa história tem sido contada e estudada ao longo de 2000 anos nas mais variadas culturas, e nós continuamos chamando essa mulher simplesmente de mulher samaritana. Ela não tem nome. E por ela não ter nome e ela ser chamada de samaritana, isso indica o grande preconceito que existia para com a raça dessa mulher. Segunda coisa que eu queria chamar a sua atenção. Essa mulher vem buscar água nesse poço numa hora tremendamente imprópria. Meio-dia, sol escaldante, momento mais quente do dia. Por que essa mulher decide vir buscar água no momento mais indesejável do dia para se caminhar e para se andar? Porque essa mulher nutria uma intenção. A intenção de não se encontrar com qualquer outra pessoa. Da sua vila,
da sua cidade. E isso nos revela uma outra coisa. Essa mulher, além de carregar o preconceito de ser samaritana, ela tinha um histórico de vida que fazia com que ela fosse mal falada na própria cidade. A história de vida dessa mulher a havia marcado, e os homens e mulheres da sua própria cidade não a encaravam como uma boa companhia, como uma boa pessoa. Agora, o que é surpreendente é que essa história nos mostra que o Deus Criador, quando rompe e entra na história, e vem ao meu encontro e ao seu encontro, Ele está pouco se importando acerca do nosso passado. O Deus Criador que entra na história não se importa com o que dizem acerca de nós no nosso passado. Ele pouco se importa com as marcas que a nossa própria história deixou nas nossas vidas. Ele pouco se importa com o que as pessoas dizem ao nosso respeito. Ele rompe todo e qualquer tipo de preconceito, vem ao encontro dessa mulher e vem ao meu encontro e ao seu encontro. Um dos grandes problemas da religião é que ela passa uma ideia errônea de que Deus está procurando gente boa, de que Deus está procurando gente perfeita, de que Deus deseja somente para ter aos braços dele gente acima da média. Mas quando nós lemos as páginas da Bíblia, o que nós encontramos? Deus está trabalhando na história, indo atrás de gente como eu e você, gente imperfeita, gente marcada pelo passado. E Ele não se importa com o nosso passado. Deus vem ao nosso encontro para nos dar o direito de um novo futuro. Deus está muito mais preocupado com o que nós vamos ser no futuro do que com o que nós fomos no passado. E é assim que Jesus vem ao encontro desta mulher. Um segundo momento crucial desse diálogo é que o encontro com Deus Criador acolhe também a visão, ou a nossa visão restrita e utilitarista da missão que o Deus Criador tem para conosco. Repare uma coisa nesse diálogo. Jesus vem e inicia uma conversa com essa mulher, falando de vida eterna, falando de preencher o vazio existencial que ela carregava dentro dela. Mas essa mulher, ao invés de entender ou compreender ou acompanhar o raciocínio de Jesus, ela tem os seus olhos grudados nas questões primárias mais imediatas. Ela tem sede, ela veio atrás de água, ela não tira os olhos do poço, e o que ela quer saber é quando Jesus vai oferecer para ela água que possa saciar a sede dela imediata. Veja só o texto. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Você lhe teria pedido água. Água que você bebe e 2 horas depois você precisa de um pouco mais. Água que é incapaz de saciar a tua sede. Mas perceba o que Jesus está dizendo. Ele teria dado a você uma água viva. Uma água capaz de saciar não a sede física, mas uma sede muito mais cruel que nos envolve. Uma sede existencial. Mas disse a mulher: o senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Você percebe que Jesus está falando que ele veio, ele como Deus Criador entrou na história, está em contato com ela, oferecendo a ela algo que vai saciar a sua sede existencial, aquele vazio interior, aquele vazio que somente a relação íntima e eterna com Deus pode preencher. Jesus está oferecendo a ela, mas ela está preocupada com as questões imediatas. Jesus está falando de eternidade. Mas quem está preocupado com eternidade? É interessante como essa mulher,
reflete grandemente a maneira como nós nos relacionamos com Deus também. Pergunta, avalie com sinceridade, quantos de vocês passaram a buscar a Deus porque desejam a pessoa de Deus? Quantos de vocês, quando decidiram procurar uma igreja, seguir alguma coisa, o fizeram porque desejam tremendamente a eternidade mais do que qualquer outra coisa? Não. Nós procuramos a Deus porque nós temos problemas. A conta bancária, o desemprego, o negócio não vai bem, o casamento não vai bem, o filho está desandando. E a gente escuta falar que Deus tem dado uma forcinha para algumas pessoas. Então a gente resolve tentar. A gente começa a vir numa igreja, a gente começa a buscar a Deus, não pela pessoa dele, nem muito menos pela eternidade. O que nós queremos é a mão dele, é a bênção dele no presente. Eternidade que se lasque. Existe um filme chamado, em português, Todo-Poderoso. Esse filme reflete grandemente essa visão restrita e utilitarista que nós temos da pessoa e da missão de Deus. Nesse filme, o ator Jim Carrey, ele interpreta um jornalista chamado Bruce Nolan. E esse jornalista está vivendo um momento muito triste da vida dele, muito complicado da vida dele. Ele perdeu a profissão, ele se meteu em várias enrascadas, e ele tem um diálogo com a sua esposa que revela toda essa visão utilitarista, essa visão imediatista que nós temos de Deus. Dá uma olhada nesse diálogo. Graças a Deus que está... é Deus! Vamos agradecer a Deus, né? Porque suas bênçãos estão chovendo sobre mim. Peraí, isso não é chuva! Bruce, por favor, não faça isso. Sabe que tudo que acontece tem uma razão. Que eu não preciso. Isso é um clichê. Isso não serve pra mim. Mas olha o pássaro na mão que nós voando. Eu não tenho pássaro, eu não tenho mão. Deus levou meu pássaro em minha mão. Tá, entendi. Então Deus está te perseguindo, é o que está dizendo? Não, ele está me ignorando completamente. Ele está muito ocupado dando pro Evan tudo que ele quer. Que ótimo, Sam. Mas errou o alvo. O poste é aqui! Não briga com ele. A culpa não é do cachorro. Não, a culpa é de Deus. Ele controla mal o Sam. Tá legal, já chega. Quer parar de se fazer de mártir? Eu não tô sendo um mártir. Eu sou uma vítima. Deus é um garoto malvado sentado perto de um formigueiro com uma lupa e eu sou a formiga. Ele podia consertar minha vida em 5 minutos se quisesse. Mas ele prefere queimar as minhas anteninhas e me ver contorcer. Tudo bem, querido. Eu sei que está zangado. É totalmente compreensível. O que o Evan fez é cruel e errado. Mas hoje podia ter sido muito pior. Tô feliz que esteja bem. Como é que é? Eu não tô bem, não. Eu não tô feliz. Eu não tô feliz com o emprego medíocre. Eu não tô feliz com o apartamento medíocre. Eu não tô feliz com a vida medíocre. Então é isso que acha que temos? Uma vida medíocre? Não tem nada a ver com você. Comigo? Como poderia ter a ver comigo? É com você. Sempre é com você. Perfeito. Perfeito. Eu quero o pior dia da minha vida com uma porção extra de culpa, por favor. É interessante como a última fala dessa mulher para esse homem, quando ela diz, não tem a ver comigo, tem a ver com você. Tudo tem a ver com você. Por sinal, sempre tem a ver com você. Isso não reflete apenas um problema conjugal. Isso reflete a visão de espiritualidade que aquele jornalista tinha. Tudo na vida dizia respeito tão somente a ele. Inclusive, Deus existia para ele. E Deus estava a serviço dele. E Deus tinha que resolver os problemas dele. Deixa eu dizer uma coisa que pode chocar alguns de vocês, mas eu vou dizer. Você sabia que Deus está bem menos interessado se você vai conseguir pagar suas contas esse mês do que aonde você vai passar a eternidade? Você sabia que Deus está bem menos preocupado se você vai se casar ou não do que aonde você vai passar a eternidade? Você sabia que Deus está bem menos preocupado se a sua empresa vai à falência ou não do que aonde você vai passar a eternidade?
Eu sei que isso choca alguns de vocês e isso preocupa alguns de vocês. Mas isso revela como a nossa espiritualidade nos dias atuais está atrelada à história. Nós nos relacionamos com Deus não por quem Ele é, não porque nós sentimos falta de uma relação íntima e eterna com Ele. Nós nos relacionamos com Deus de maneira utilitarista e restrita, porque nós estamos interessados no que Ele pode fazer por nós na história. Mas sabe o que é o mais surpreendente disso? Deus sabe disso. E Deus não manda a gente passear. Deus não diz assim, ó, vai procurar tua turma, reveja suas motivações, e quando você tiver motivações mais nobres, volte, que aí eu vou me relacionar com você. Jesus, diante dessa mulher, percebeu e sabia que as motivações dela eram altamente utilitárias, a visão dela era restrita, e Jesus não manda essa mulher embora. Jesus acolhe essa visão restrita e utilitarista. Deus sabe que o que nós precisamos realmente não são as bênçãos dele. Deus sabe que o que nós mais precisamos é da pessoa dele. Deus sabe que o que nós precisamos de fato não é resolver o nosso problema na história, mas é resolver o nosso problema na eternidade. Mas mesmo percebendo a nossa visão restrita, Deus nos acolhe, Deus nos abraça, Deus nos compreende e Deus vai trabalhar com a gente, nos transformando. Um terceiro momento crucial desse diálogo é quando Deus Criador oferece a vida de forma plena e eterna àquela mulher e a cada um de nós aqui presentes. Veja só o que diz os versos 13 e 14 de João capítulo 4. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, a água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Existem 3 elementos que eu quero destacar para você nessa oferta de Jesus. Primeiramente, o caráter pleno do que Jesus está nos oferecendo. Jesus não oferece a essa mulher, nem oferece a nós, um tipo de experiência que nós vamos precisar repetir constantemente para sentir algum nível de satisfação. Ele compara, se você beber dessa água, da água do poço, você vai voltar a ter sede, mas se você beber do que eu tenho para te oferecer, o que eu tenho para te oferecer vai saciar você plenamente, vai preencher o vazio existencial que você carrega dentro de você. Como dizia Blaise Pascal, somente Deus tem o tamanho exato do vazio do nosso coração. O grande problema é que porque eu e você não nos damos conta disso, nós começamos a buscar em outras coisas a esperança de preenchimento desse vazio no coração. E aí a gente começa a correr atrás de sucesso profissional, achando que o sucesso profissional vai preencher o vazio do nosso coração. Nós começamos a correr atrás do dinheiro, porque nós achamos que um pouco mais de dinheiro, uma vida mais tranquila, podendo gastar como eu quiser, no que eu quiser, vai satisfazer o desejo ou o vazio do coração. Ou às vezes a gente começa a buscar em relacionamentos afetivos, relacionamentos sexuais. Nós começamos a buscar em aventuras e nós vamos nos entregando a buscas insaciáveis. O grande problema é que nada disso consegue preencher o vazio do nosso coração. Somente a água que Jesus nos oferece pode saciar a nossa sede. Um segundo elemento muito importante é o caráter eterno do que Jesus está nos oferecendo.
Jesus, ao dizer para essa mulher que se ela beber da água que ele tem para oferecer, essa mulher não só vai saciar a sua sede plenamente, mas do interior dessa mulher vai jorrar um rio de água viva que vai desaguar na eternidade. A imagem que Jesus nos oferece aqui é que essa água que ele derrama no nosso coração se transforma numa correnteza que nos leva na direção da eternidade. Não é mais uma questão que dependa de mim. Quando essa água jorra dentro de mim e corre na história, essa água se transforma num grande rio que me impulsiona para a eternidade. E um terceiro elemento. Essa água que Jesus nos oferece, ela não apenas vai saciar a nossa sede existencial, ela não somente nos impele para a eternidade, mas ela transborda em nós. Ela transborda, e quando ela transborda, ela passa a irrigar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Jesus está dizendo que aquela mulher, eu e você, podemos estar por aí secos, desejosos de algo que venha preencher o vazio existencial que existe dentro de nós. Mas o que Jesus nos oferece não somente vai saciar o nosso vazio existencial, mas essa água vai transbordar em nós e essa água vai irrigar aqueles que estão à nossa volta. Pergunta: a sua vida tem irrigado a vida daqueles que estão à sua volta? A sua vida tem sido uma represa que transborda, abençoando a sua esposa, abençoando o seu marido, abençoando os seus filhos, abençoando os seus funcionários, abençoando o seu patrão, abençoando os seus amigos? Se isso não tem acontecido, pode ser que você está bebendo da fonte errada. Pode ser que você ainda não experimentou a água que Jesus oferece, que não somente preenche o vazio existencial da sua vida, mas te transforma numa represa que transborda e abençoa outras pessoas. Bernardo de Clairvaux, um monge do século XI, ele fazia uma oração que nos lembra bem do que nós estamos falando. Ele dizia: Pai, faça-me uma represa do teu amor. Não peço para ser canal, pois passa por períodos de seca, mas que eu seja a represa do teu amor, que alaga e inunda todos ao meu redor a partir do meu coração. Diferentemente do que algumas pessoas pedem por aí hoje em dia, Bernardo de Clairvaux não tinha esse papo de: eu quero ser um canal do amor de Deus, eu quero ser um canal das bênçãos de Deus, eu quero ser um canal das palavras de Deus. Bernardo de Clairvaux dizia: não, eu não quero ser canal, porque canal recebe e já manda fora aquilo que recebe. Eu quero ser uma represa, porque eu quero represar o amor de Deus, eu quero represar as palavras de Deus, eu quero represar a presença de Deus, e de repente eu vou estar tão pleno da presença de Deus, do amor de Deus, das palavras de Deus, que eu vou transbordar. E ao transbordar, vidas ao meu redor vão ser abençoadas. Um quarto momento crucial nesse encontro é quando o encontro com Deus Criador nos conduz ao desnudamento do nosso ser. E eu tenho que confessar para você que até agora eu só falei de coisa boa. Ele vem, ele rompe os preconceitos, ele vem, acolhe a nossa visão restrita e utilitarista, ele vem, derrama sobre nós a água que vai saciar a nossa sede existencial e vai nos transformar numa represa que transborda e abençoa outras pessoas ao nosso redor. No entanto, agora nós chegamos na parte dolorosa. Sabe por quê? Dizem os especialistas, eu não sou salva-vidas e nunca fui, mas dizem os especialistas que a pior pessoa para você salvar quando de um afogamento é aquela pessoa que ainda confia nas suas próprias forças. Dizem os salva-vidas que você primeiro precisa deixar a pessoa afundar, desanimar, reconhecer que ela não vai dar conta para então você poder salvar e socorrer essa pessoa. O mesmo se aplica na dimensão espiritual. Sabe por quê?
Enquanto nós acreditamos que as nossas buscas vão conseguir preencher o vazio existencial dentro de nós, nós não nos damos por vencido. E nós não reconhecemos que o que Deus tem para nos oferecer é imensamente bom. Por quê? Porque a gente ainda acredita que o sucesso profissional vai nos preencher o vazio interior. A gente ainda acredita que um novo parceiro vai preencher o vazio interior. A gente ainda acredita que uma nova casa vai preencher o vazio interior. Por isso, Jesus precisa nos desnudar como fez com essa mulher. E olha o que Jesus faz. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui. Aí Jesus ficou em silêncio, levantou seus olhos, e esperou aquela mulher ter os seus olhos nos olhos dele, para daí então dizer: vá, chame o teu marido e volte. Imediatamente, aquela mulher abaixou a cabeça, tirou os seus olhos de Jesus e ficou em silêncio. Para retomar a conversa, ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse então para ela: eu sabia que você não tem marido. E o homem que você tem nesse exato instante na tua cama não é o teu marido. E você já teve 5. Essa mulher, ela é desnudada na sua busca insaciável. A busca insaciável dessa mulher era por relacionamentos afetivos. Ela achava que relacionamentos afetivos iria preencher o vazio existencial que ela carregava dentro dela. Mas Jesus, ao fazer a pergunta, vá, traga o seu marido, me mostre o teu marido, Jesus desnuda essa mulher na sua busca insaciável, para que ela reconheça que a sua busca insaciável tem caminhado para o cansaço e para a frustração e ponto final. Mas é muito importante a gente perceber, e eu vou refrisar, que não existe só busca infindável na vida de pessoas que estão desesperadas achando que relacionamentos afetivos vão preencher o vazio existencial. Existem diferentes tipos de buscas insaciáveis, e a grande pergunta é: se Jesus estivesse diante de você, não diante daquela mulher, qual seria a pergunta que ele faria para você? O que ele mandaria você fazer de maneira que ele iria revelar e desnudar a sua busca infindável? É interessante. Se Jesus não fizesse essa pergunta, essa mulher ia voltar para casa com a seguinte sensação: oh, encontrei o Deus Criador e Ele gosta de mim. Ele gosta de mim. Gosta do quê? Gosta da imagem que a gente projeta socialmente para os outros? Deus não ama a imagem que eu e você projetamos para a sociedade. Deus não ama essa imagem que a gente projeta para que as pessoas gostem da gente. Deus sabe quem a gente é. Deus conhece os cantos escuros das nossas histórias. Deus conhece os cantos obscuros das nossas agendas. Deus conhece as nossas trapaças. Deus conhece as nossas imoralidades. Deus conhece as nossas pisadas na bola. Deus conhece até mesmo os nossos pensamentos que nós nunca verbalizamos. E Deus conhece o nosso coração e o sentimento que nós temos, que ninguém, nem as pessoas mais próximas de nós, conhecem. Mas deixa eu te dar uma outra boa notícia nessa noite. Deus ama quem você é. Deus não ama quem você aparenta ser. Deus não ama quem você faz de conta que é. Deus não ama a imagem que você projeta. Deus ama quem você é. E sabe quem você é, quem eu sou? Eu sou e você é
aquilo que nós somos nas nossas agendas, que envolve os cantos escuros das nossas histórias. Essa mulher tinha que voltar para casa consciente de que Deus não ama a projeção dela. Deus ama quem ela é. Deus sabia quem ela era e ao conhecer quem ela era, Deus não a rejeitava, Deus a abraçava, Deus a amava e Deus oferecia vida abundante para essa mulher, assim como Ele oferece para nós. Tem um trecho de um filme. Em português esse filme se chama Resistindo às Tentações. Esse filme retrata a história de um sujeito que tem como desafio montar ou reconstruir o coral de uma igreja. E ele, para reconstruir esse coral, ele começa a pegar gente de tudo quanto é lugar, em tudo quanto é canto. E nesse coral, você vai encontrar gente, por exemplo, a cantora principal, ela é cantora de boate e mãe solteira. Nesse coral tem 3 presidiários. Uma adolescente ninfomaníaca, um regente viciado em falar mentiras, um organista alcoólatra, e diversas pessoas desse naipe. Gente perfeita não consegue cantar nesse coral. Gente acima da média moral não consegue cantar nesse coral. Aí, num determinado momento do filme, eles cantam uma música que reflete grandemente como Deus os vê. Como Jesus via aquela mulher e como Ele vê cada um de nós. Dá uma olhadinha nesse trecho do filme. Finally here, so I just wanna testify, make it crystal clear. See, I've been picked out to be picked on, talked about out my friend's mouth. I've been beat down till you turn my life around. Seems like I always fall short of being worthy, 'cause I ain't good enough, but He still loves me. I ain't no superstar, the spotlight ain't shining on me. No. 'Cause I ain't good enough, but He still loves me. I used to wake up some days and wish I stayed asleep. 'Cause I went to bed on top of the world. Today the world's on top of me. Now everybody's got opinions. They ain't been in my position. That it breaks my heart when I hear what they have to say about me. What they say about you. Seems like I always fall short of being worthy. Lord, I ain't worthy, 'cause I ain't good enough, but He still loves me. I ain't no superstar, spotlight ain't shining on me. I wanna be for You, 'cause I ain't good enough, but He
Eu acho que muita gente tem muita dificuldade de entender que isso é igreja. Certamente você já ouviu falar de pessoas que não frequentam mais a igreja porque elas se decepcionaram com a igreja. Fiquei sabendo recentemente que tem um amigo que está escrevendo um livro sobre os 100 igrejas. E aquele escritor, autor do livro A Cabana, vem com um livro um pouquinho mais complicado por aí, que retrata a história de um pastor auxiliar que decidiu abandonar a igreja e viver a espiritualidade à parte da igreja. Eu acho que a grande dificuldade dessas pessoas é porque elas nunca se deram conta que a decepção delas não é com a igreja, a decepção delas é com a expectativa que elas tinham da igreja. Quando você pega esse bando cantando nesse coral, isso é igreja. Um bando de gente problemática, um bando de gente imperfeita, um bando de gente que luta contra suas manias e contra os seus vícios, mas o que une esse grupo é uma certeza: Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Ponto final. Jesus desnuda a vida daquela mulher para que ela tivesse certeza que Jesus não amava a projeção social que ela fazia dela mesma. Jesus amava quem ela era. E aí, a gente precisa se lembrar de uma frase do Philip Yancey naquele livro, Maravilhosa Graça. Ele diz: Deus nos ama o suficiente para nos aceitar como somos, mas nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. Deus nos ama o suficiente para nos abraçar, para nos acolher hoje, do jeitinho como nós estamos, com os problemas que nós temos. Mas esse amor vai nos mudar. Esse amor vai nos constranger. Esse amor vai nos transformar. E um último momento, crucial, e o maior deles, desse diálogo. O encontro com Deus Criador nos revela ser Jesus, não um mensageiro, mas a própria mensagem. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Eu sei que o Deus Criador há de entrar na história e resolver todos os nossos problemas. Eu sei que o Deus Criador vai intervir e mudar o rumo da história e restaurar todas as coisas. Quando Ele vier, Ele explicará tudo para nós. Então, Jesus declarou, presta atenção: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Diante dessa afirmação, essa mulher tem duas alternativas: crer que Jesus é quem Ele disse ser, ou não crer. Essas são as alternativas que nós temos diante de nós também. Eu estou dizendo para você que Jesus é o Deus Criador que entrou na história, que veio ao nosso encontro, que corrompeu com qualquer forma de preconceito, que nos amou ao ponto de dar a sua própria vida para pagar o nosso resgate e nos convidar para nos integrarmos a Ele, nos rendermos ao seu amor e nos conduzir de volta à nossa casa, que é a eternidade. A grande questão é: você crê que Jesus é quem disse ser ou não? Essa mulher creu. E nós temos duas evidências para isso. Primeiro,
Diz o texto: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E para mim essa pergunta dessa mulher é retórica. Sabe por quê? No Evangelho de João, sempre quando alguém se convence de que Jesus é quem disse ser, essa pessoa sai correndo e traz os seus amigos, os seus parentes, os seus familiares para ver quem ele achou. Foi assim no capítulo 1, quando André se depara com o fato de que ele está diante de Jesus, que é o Deus Criador que entrou na história, e ele vai até o seu irmão Simão Pedro e diz: venha e veja quem eu encontrei. É assim em João 9, quando o cego de nascença é tocado por Jesus e é curado, e diante dos líderes religiosos, diante de toda a vizinhança que o conhecia desde a infância, ele diz: olha, eu não sei quem foi que fez isso, porque eu ainda não enxergava. Eu só sei de uma coisa: ele fez. Eu era cego e agora vejo. Então ele é quem ele diz ser. Essa mulher vai para a vila de Sicar para convidar outros a virem até Jesus. E é interessante, nesses 8 anos de chácara, isso eu já vi muitas vezes. Gente que chega aqui, gente que descobre a fonte de vida que não sou eu, não é a minha mensagem, não são os filmes que a gente passa aqui, mas é Jesus. E gente que sai correndo para no domingo seguinte trazer o amigo, trazer a sogra, trazer o irmão, trazer o cunhado, trazer o vizinho. Por quê? Porque eles dizem em outras palavras: venham e vejam o que eu descobri. Jesus, o Deus Criador que entrou na história para resgatar a mim e a você. E como consequência disso, diz o texto, muitos samaritanos creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. E essa afirmação muda a história de uma vida. Essa afirmação muda a história de uma família. Essa afirmação pode mudar a sua história nessa noite. Olhe para Jesus e decida. Você crê que Ele é quem disse ser? Da mesma forma como foi o encontro entre o Deus Criador em sua missão redentora e aquela mulher na cidade de Sicar, inúmeros outros encontros como este aconteceram e continuam a acontecer ao longo da história. I watched you grow to be so bold. Neles, homens e mulheres, como eu e você, são surpreendidos pelo interesse e o amor de Deus por suas vidas. A surpresa torna-se ainda maior quando ganham consciência de que Ele sabe exatamente quem somos, conhece nossas motivações interiores e tem plena consciência de tudo o que acontece ou aconteceu nos bastidores de nossas vidas. Mesmo assim, nos acolhe como somos e nos convida para viver o novo, através de uma relação íntima e eterna com Ele. Homens e mulheres que se renderam a este amor e passaram a fazer parte da comunidade, daqueles que estão vivendo na história, mas sendo guiados à eternidade, por onde quer que andem, irrigam a vida daqueles que estão à sua volta. Através de suas atitudes e palavras, revelam que tiveram um encontro pessoal com o Deus Criador e, surpreendidos pelo seu interesse e amor, tiveram as suas vidas transformadas. E você? O que fará diante deste momento? O Deus Criador
se interessa por sua vida e declara o seu amor por você. Ele conhece os bastidores de sua história. Mesmo assim, o acolhe e o convida a um novo momento de vida. Ao render-se ao seu amor e tornar-se parte desta jornada, Ele certamente usará a sua vida para irrigar a vida daqueles que estão ao seu redor. O que fará diante desse momento? E eu queria convidar você, nesse último momento, a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e a conversar com Deus Criador acerca de tudo o que você ouviu. Porque assim como foi com aquela mulher à beira daquele poço, o Deus Criador está aqui. Ele já estava à sua espera, antes de você chegar. Ele não se importa com o seu passado. Ele quer fazer novas todas as coisas no seu futuro. Ele quer saciar a sua sede existencial, preencher o seu vazio interior e transformar a sua vida numa represa que transborda e irriga aqueles que estão ao seu redor. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu intenso amor para com as nossas vidas, pela tua insistência para com cada um de nós. Nós queremos te agradecer por essa verdade de que o Senhor não ama a imagem que passamos para as pessoas, mas o Senhor ama a nós, com os nossos erros, com os nossos defeitos, com os nossos deslizes. O Senhor nos ama o suficiente para nos acolher como estamos, mas nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. O Senhor quer nos libertar dessas buscas infindáveis que tem feito de cada um de nós escravos e reféns. Muito obrigado pela água viva que o Senhor nos oferece. Que todos nós, nesta noite, estejamos abertos para receber essa bênção, experimentar esse preenchimento do nosso vazio interior, esse saciar da nossa sede existencial, e que o Senhor nos encha, que o Senhor nos encharque de tal forma que as nossas vidas venham a transbordar, e ao transbordar, abençoe aqueles que vivem ao nosso redor. Ó Deus, faz de nós represas das tuas bênçãos, da tua presença, do teu amor, que transbordem, irrigando a vida das pessoas que vivem ao nosso redor. Muito obrigado, ó Pai, por esse momento tão precioso, este encontro que foi registrado, que retrata o encontro que o Senhor quer ter nessa noite com cada um de nós. Nós oramos em nome daquele que entrou na história para provar o quanto o Senhor nos ama, Jesus Cristo. E que a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus, o amor do nosso Deus eterno Pai, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus, repouse sobre todos nós,
nesta noite, ao longo dessa semana e para todo sempre. Amém. O Senhor